a importância deles, e do FAST depois a gente finaliza. Então, o cisto poplite, o epônimo aí de cisto de Baker. Então, o que que é? É o recesso da bursa, do semimembranoso e do gastrocnêmio medial, e tem comunicação articular. Então, é um cistinho aí na fossa poplítea. E qual o problema dele? Nenhum. Tá lá, a maioria das vezes é um achado incidental, não tem problema nenhum, a maior parte dos sintomas dos pacientes não tem sintomas, tá? Só que ele pode romper, pode sangrar, geralmente pode por enzimas relacionadas a artropatias inflamatórias, e aí ele dá problema. Então pode dar uma dor forte na perna, pode dar empastamento assimétrico e tal, e geralmente o clínico pensa em TVP. Então muitas vezes pedem um Doppler de membro inferior, você vai fazer e encontra esse cisto lá inflamadão. Então, no ultrassom, o que a gente vai ver? Um acúmulo de líquido no subcutâneo ou no compartimento intramuscular da perna, edema das partes moles, irregularidades e uma má delimitação parietal do cisto todo ou de parte do cisto, tá bom? E muitas vezes, se ele sangra, ele acaba dissecando aí os planos musculares adjacentes. Então, qual que é o aspecto? Um cisto normal estaria mais ou menos isso, mas você já vê que esse aqui já está meio densificado, hiperecogênico aqui em volta, tem um conteúdo espesso, né? E aqui a gente perde um pouco a delimitação das paredes, tá bom? E aí é normal ele ter a parte articular, ele mergulha aqui nessa parte articular, tá vendo? E aí, quando ele rompe, esse líquido começa a escorrer aí para a parte intramuscular, para as partes moles adjacentes, ó. Esse aqui é o cisto, aqui a gente perde a definição e ele rompeu aqui, tem líquido em volta, tá bom? Líquido nas partes moles e na perna aí entre os músculos. A mesma coisa aqui, aqui a gente tem o cisto, aqui ele tá bonitinho até, você vê que aqui começa a ficar mais densificado, ó, a gordura, e a gente perde a definição da parede, parece que rompeu aqui essa porção do cisto, o líquido até escorreu aqui e veio para cá. Então esse cisto pode ter rompido, pode ter sangrado, ele vem para cá e geralmente disseca aí os planos adjacentes, dá bastante dor. Muitas vezes quem não tem muita vivência aí, tá fazendo ultrassom, vê uma bola ali, trombose, TVP, só vê isso aqui densificado, espessado, acha que é uma trombose, tá? Então, lesão muscular, aqui só um comentário aqui, tem vários tipos de classificação, vocês vão ver nas aulas de músculo, eu não quero dar palpite aí na parte muscular, mas só uma classificação que usam. Então, aquelas lesões grau 1, grau 2, grau 3, né? Então, grau 1 seria uma hiperecogenicidade, tipo isso aqui, as fibras musculares aqui é o gastrocnêmio medial, né? Que ele geralmente tem esse biquinho, você vê que ele está hiperecogênico aqui. Então, gastrocnêmio medial hipericogênico seria um edema, hipericogenicidade. Uma lesão grau 2 seria uma ruptura parcial das fibras, a gente vê uma descontinuidade de menos de 50% das fibras. Aqui nesse corte não está pegando, mas também tem a ruptura, isso aqui é sangue, tá? E aqui uma ruptura completa, grau 3, né, que é mais de 50%, não precisa romper tudo, mas seria esse grau 3, uma ruptura completa aqui do gastrocnêmio medial, tá bom? Aqui um outro caso do Dr. Paulo Savoia, né, ele que me passou esse caso aqui, é uma paciente, ele que fez o exame, crossfiteira ali, uma super atleta, fez uma aposta aí, vou conseguir fazer 1000 abdominais. Então foi lá, 1, 2, 3, 1000 abdominais, conseguiu, ganhou a aposta, ganhou o prêmio, mas ganhou também esse músculo reto abdominal aqui. Então foi feito ultrassom, a gente vê o músculo todo demasiado, heterogêneo, a gente perde um pouco os contornos das fibras e a gente vê que realmente tem uma ruptura aqui. Então uma ruptura parcial aí, menor de 50%, uma grau 2, uma ruptura de fibras, um edema das fibras e ruptura, uma lesão muscular do reto abdominal, tá bom? O outro tema aqui que eu queria abordar com vocês é esse slide aí, é só um achado clássico, essa bursite olecraniana. Então, assim, tem gente que vai despreparado aí, não conhece essa entidade, vê um abalamento no cotovelo aí, o paciente bateu alguma coisa, olha e acha que é um abscesso todo feio. Na verdade é clássico da bursite esse achado, tá? Então aqui é a bursa, aqui ó, a bursa cheia de líquido, paredes espessadas, hipervascularização, isso é o clássico da bursite olecraniana, tá? Cuidado para não falar que isso é um abscesso. E geralmente não tem porta de entrada, assim, mas geralmente é o quê? Trauma de repetição, paciente que fica apoiando o cotovelo muito tempo, ou pode ser um trauma mais importante, uma pancada. Eu, semana passada, caí de bicicleta, tô com o cotovelo aqui todo ralado e tô com uma bursitezinha olecraniana aí adjacente. Então é isso, tá bom? Cuidado para não acharem que isso aqui é um abscesso. E para finalizar aí, a gente vai pro FAST. Então, FAST todo mundo lembra, né, da porta do pronto-socorro de trauma aí, pronto-socorro cirúrgico, o FAST, né, esse acrônimo aqui dessa sigla em inglês, né, um ultrassom direcionado para o trauma. Então, a gente tem FAST clássico, tem dois principais objetivos, ver se tem hemopericárdio e ver se tem hemoperitônio, tá bom? Esse é o objetivo principal. Então, um ultrassom rápido, sistematizado, vou olhar aqui, procurar isso e falar se é positivo ou negativo. Esse é o objetivo do FAST, falar FAST positivo, FAST negativo. Essa é a conclusão do exame, tá? E tem que ser um exame rápido, que não atrapalhe
a condução clínica do paciente. Geralmente são pacientes graves, né, que sofreram algum trauma. A gente vai mostrar aí o fluxograma de quando fazer o FAST. Mas é isso, o que a gente quer ver é líquido livre e considerar esse líquido livre é um sinal indireto de hemorragia e de lesão de algum órgão-alvo aí, de algum órgão abdominal, tá bom? Lembrar, o FAST é realizado na letra C do ATLS, então tem o A, B, C, o C de circulation, né, na parte de circulação que a gente faz o FAST, e as principais indicações é isso, um paciente com trauma abdominal fechado, instável, então a pancada abdominal está instável, você vai ver se tem líquido na barriga, se tem sangue na barriga, né, você conclui que é sangue. Paciente com trauma penetrante na transição entre o tórax e o abdômen, tá na dúvida, será que pegou o abdômen? Paciente instável também? Vai lá e faz. O clássico é para paciente instável, mas a gente vai ver que dá para fazer para paciente estável também. E paciente instável que você não sabe a causa. Putz, está instável por quê? Vamos ver se está com sangue na barriga, tá? Paciente de trauma, está instável, vamos ver se está sangrando a barriga. E aí, o paciente tem outras causas. O paciente teve um trauma de grande energia, então capotou o carro. Você vai fazer o FAST para ver se tem algum sangramento abdominal, tá bom? Esse aqui é um protocolo até famoso aí, então o que foi visto? O que foi determinado? Então, o paciente com trauma, se o paciente está estável, você pode fazer o FAST com o paciente estável, FAST negativo, você só observa, então, não tem sangue, não tem nada, você só observa a parte abdominal, né, falando, e o paciente estável com FAST positivo, putz, tem sangue na barriga, teve um trauma grande, tá com sangue na barriga, mas ele está estável, dá tempo de fazer uma tomo, tentar ver da onde está sangrando, o que precisa fazer, se dá para ter conduta conservadora, se precisa operar, então dá tempo de fazer a tomo. Já paciente instável, a ideia do FAST é resolver logo a vida. Então, FAST negativo quer dizer que não tem sangue, o paciente vai para uma reavaliação, e se você fizer o FAST no paciente instável deu positivo, não vai para tomo, você não vai perder tempo. A ideia aí, vai para a mesa, vai operar, o cirurgião vai abrir e ver o que está acontecendo, tá bom? Então, o que é o FAST? A gente vai olhar 5 locais nessa ordem. Então, o clássico são esses 4 primeiros, né? Então, o pericárdio, vai olhar aqui em cima 1, depois o espaço hepatorrenal, né, de Morrison, aqui o 2, entre o fígado e o rim, entre o baço e o rim é o 3, espleno renal, o 4 é na pelve, e aí tem esse 5 que foi estendido no IFAST, né, o FAST estendido, que é para variar a pleura, para ver se tem hemotórax, pneumotórax, então você olha aqui em cima no pulmão dos dois lados, tá bom? São 2 pontos aqui, pulmonares. Então, primeiro ponto, pericárdio. Então, a clássica é essa daqui, né, o acesso substifoide, ou você vai intercostal assim anterior. E aí você pode ver, então, esse aqui é um clássico, você vai olhar o coração, não tem nenhum líquido em volta do coração, FAST negativo. Tem uma laminazinha de líquido menor que 5 milímetros, então menor que meio centímetro, normal, você considera que é fisiológico, FAST negativo. Você fez um FAST e viu esse líquido grande, putz, é FAST positivo, tá? Tem um líquido pericárdico, no contexto de trauma deve ser um sangramento e tem um risco de tamponamento, então, de parada em assistolia, AESP, então é importante você falar isso porque eles vão funcionar, tá bom? Então isso é um positivo e isso é um negativo, isso também é obviamente negativo. Espaço hepatorrenal, Morrison. Então o que a gente faz? Põe ultrassom ali entre o fígado e o rim, você já dá uma olhadinha também perihepático, mas o clássico é entre os dois, e é um dos locais onde pequeno sangramentozinho abdominal, geralmente ele coleta lá. É um dos locais mais clássicos, mais comuns de coletar. Então, você começa o exame abdominal por lá, fez o exame, não viu nada, FAST negativo. Viu um pouquinho de líquido, já é FAST positivo. Viu muito líquido, obviamente, FAST positivo. Na teoria, positivo, acabou o exame, tá? Já vai pra mesa, já vai operar. Na prática, essa estratégia geralmente termina, né? O FAST é um exame super rápido, enquanto o pessoal tá fazendo lá o resto do ABCD, você já tá fazendo o FAST, dá pra fazer em paralelo. Tá certo. Então ele é bom para detectar pequenas quantidades de sangue, geralmente você vê nesse espaço 2 no hepatorrenal. Depois eu vou comentar uma outra coisa aí para vocês. Espaço 3, o espleno-renal. Então analogamente a gente vai do outro lado entre o baço e o rim, tá bom? Então, se tem sangue aqui, provavelmente você já tinha visto no 2. Então é mais difícil de aqui tá negativo, aqui positivo, mas você também olha, tá? O segundo local que você olha no abdômen é a mesma coisa. Normal é não ter líquido. Você pode ter um pouco de líquido, pode ter muito líquido, esses aqui são positivos. Não é para ter líquido aí. Tá? 4, pelve. Tá? Então aqui embaixo, perto da bexiga. Então geralmente, uma dica é vocês tentarem estar com a bexiga... Tentar com a bexiga cheia. Então o ideal é fazer esse exame antes da sondagem. Pega a bexiga cheia que você usa ela de janela para conseguir ver se tem líquido na pelve, tá bom? Uma dica aí para a vida, se possível, fazer antes da sondagem. E mulheres em idade reprodutiva... é bem comum, quase 40% costumam ter líquido fisiológico. Então, obviamente, você fez um FAST, não tem nada, FAST negativo. Uma mulher, idade reprodutiva, você fez o FAST, tem um liquidzinho aqui,
FAST negativo, tá bom? Você só vai falar, você pode até falar que tem pequena quantidade de líquido, mas que deve ser fisiológico, FAST negativo. E aqui, obviamente, mesmo uma mulher em idade reprodutiva não vai ter estudo de líquido, tá bom? Isso aqui é um FAST positivo. E FAST devem ser procuradas. Então, assim, achei líquido na cavidade abdominal. Eu tenho que procurar lesão em órgão sólido? Não. A resposta é não, tá? Pode ser uma pegadinha. Aproveita, já olha, é rápido, tá? Não. Não olhe. Obviamente, você tá fazendo lá, olhando para hepatorrenal, viu uma laceração hepática, você vai avisar, né? Tá sangrando é de lá, porque você viu um buraco ali, uma laceração hepática. Mas geralmente é subdiagnosticado no ultrassom, então você acaba perdendo tempo. Então, se você viu o FAST é positivo, sala cirúrgica. É para ir para a mesa, não é para você ficar, não, deixa eu ver se eu acho de onde tá, deixa eu ver o fígado, deixa eu ver o rim. Não, tá bom? Então a sensibilidade é baixa, então não é para ficar olhando isso. E se fez o FAST em positivo também, o paciente não estável à mesa, e se for positivo, ele vai para tomo. Então não faz sentido você ficar perdendo tempo no ultrassom, porque vai para tomo, que é bem mais sensível. Então, assim, não é para ficar procurando sangramento, tá bom? Desculpa. É para procurar o sangramento, é para procurar sangue, mas não é procurar o local de sangramento, de onde está vindo, não é para avaliar esses órgãos sólidos, tá bom? E se não tiver sangramento, FAST negativo, muito menos você vai ficar procurando uma laceração que não teve sangue suficiente. Que aí é mais difícil ainda. Uma laceração que não teve sangue suficiente para ser visto no FAST, a sensibilidade do ultrassom para identificar essa laceração é bem menor, tá bom? Então é isso de FAST, é isso.